troca o tema, troca o GC, porque agora, né, a gente vai falar sobre o Goiás, que amanhã tem uma partida importantíssima, jogo pesadíssimo do Goiás contra a equipe do Operário, né? Eu, inclusive, pedi aí as escalações do Goiás e também da equipe do Operário. Olha, o Goiás com Tadeu e Inelep, que não vai embora, né? Optou por ficar aqui no Goiás, Messias, Tite, Moraes, Marcão, Juninho e Gava, o Gava voltando à formação principal, Wellington Rato, Anselmo Ramon e também o Pedrinho técnico Wagner Mancini. Olha o time do Operário aí, ó. Elias no gol, Gabriel Souza, Joseph, ex-Vila Nova, Miranda e Gabriel Felício, Índio, Zuluag, Neto Paraíba, né? O Gabriel Bosquilha, que é o craque do time, Vinícius Mingotti e também o Ademilson, técnico Alex Cabeção, ex-meio-campista. Ô Danilo Dias, até analisando a rodada, por tudo que o Goiás tem feito nessa Série B até o momento, pela campanha, pela liderança, o Goiás é o principal favorito dessa rodada 21 da Série B do Brasileiro, craque? Olha, podemos dizer que sim, mas apesar que muitos aí estão querendo, até li um pouco sobre a imprensa paranaense hoje, falando que o Coritiba tem um jogo mais complicado que o Goiás, falando que eles recebem a Chape, o Operário não é um tão bom visitante assim, mas vem num recorte interessante, bateu um dos times que está cotado a subir, então eu penso que vai ser um confronto assim, o Goiás precisando voltar a vencer, o Goiás nos últimos 3 jogos conseguiu 2 pontos, então assim, ele precisa voltar a somar perante os seus adeptos principalmente, a equipe do Operário fora de casa tem um recorte não tão interessante assim, sofreu muito mais gols do que fez, quase que o dobro, fez 7, sofreu 13, então conquistou apenas 2 vitórias fora de casa e 2 empates em 10 ocasiões. Então eu vejo que o Goiás vai ter dificuldades, como todos os jogos serão, ainda mais como enfrentar o líder, os times às vezes vêm com uma proposta mais baixa, o Goiás às vezes se expõe demasiado em buscar ser propositivo desde o início do jogo e sabendo que não tem uma linha de defesa tão rápida como era com Lucas Ribeiro e Messias, então o Goiás tem que adaptar, entender isso também, que às vezes não é fazer o gol já no início que vai ditar uma vitória, é ser inteligente como foi nos jogos contra o Volta Redonda, nos jogos contra a Ferroviária, em que certos momentos ele oferecia a bola ao time visitante e ele se expunha e o Goiás foi letal nas oportunidades que teve. Me lembro bem, o Jajá fez um gol de cabeça e definiu aquela partida, se eu não me engano, contra a Ferroviária. Então o Goiás tem que ser isso, inteligente. Agora é hora de ter inteligência, é hora de saber jogar com o fator casa, é hora de mostrar realmente que não está tão desesperado pela vitória a qualquer custo. O Goiás tem essa possibilidade perante seus adeptos. Eu vejo que ele é favorito a vencer o jogo neste sábado à tarde, voltar a sorrir, atingir 41 pontos, torcer, entre aspas, pro Coritiba vencer também, porque aí já distancia mais do 5º colocado. É assim que o Goiás tem que ir trabalhando, com essa distância de 7, de 10, de 9 pontos pro 5º colocado e caminhando, né, Thiago? Dentro daquilo que falei ontem, continuo com a minha tese, tem 18 jogos pela frente pro Goiás, 9 em casa, 9 fora. O Goiás nem precisa vencer todos em casa pro acesso, basta vencer 8 e pra mim já está com os 2 pés na Série A, começa amanhã diante do Operário. Jogo bom, pede a melhor pizza da cidade, chame a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Delivery pelo WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Atlanta Contabilidade e confiança que gera resultados. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedeco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Gente, restaurante Chão Nativo é uma delícia, né? O melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho pra você e pra sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. E Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Matheus, o Goiás é ou não o maior favorito dessa rodada do final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro? Pra mim é o grande favorito, mas tem que trabalhar, né? Teve algumas oscilações na situação de empate e isso não é um fator interessante, é normal, mas não é interessante. Então, em cima disso aí, o Goiás precisa colocar os trilhos no eixo novamente para reencontrar o caminho da vitória, principalmente jogando dentro de casa, né? O torcedor do Goiás é um torcedor que cobra muito. No momento da vitória, a vitória foi obrigação, e no momento da derrota, não vai subir mais, não vai brigar pelo título. Então, assim, precisa do time do Goiás, do elenco do Goiás,
os jogadores que entrarem em campo, entender esse sentimento do torcedor e fazer prevalecer, né? O Goiás é o maior time do campeonato, está na primeira colocação e tem ganhado o Operário. O Operário é um time de meio de tabela, é um time que vai chegar muito fechado, não tenha dúvidas disso, é um time que joga um pouco mais equado. O Alex, treinador, ele tenta adotar uma filosofia diferente de trabalho, com toque de bola envolvente, mas adota um trabalho mais fechado quando joga fora de casa. Então o Goiás ele tem que se impor em cima disso. E para mim o detalhe principal é os jogadores eles precisam jogar com mais inteligência. Eles vão muito afoito para fazer o resultado, se cobram demais. Cara, se coloquem na qualidade de vocês. É um time que tem muita qualidade, é um treinador que tem muita qualidade. Então se coloquem em cima dessa qualidade que vocês têm e entendam que são 90 minutos para fazer o resultado. 1-0 é goleada, 1-0 são 3 pontos, é excelente. Então não tem que ir afoito, bater pênalti tem que ser o Tadeu. É o Tadeu que tem que bater o pênalti, porque ele é o craque do time, ele tá mais tempo no clube. Cara, não é por aí. É meritocracia. Ele tá bem agora no treinamento, né? Ele agora tá com a cabecinha boa pra bater pênalti. Beleza, volte a bater pênalti. Então, o Goiás ele precisa deixar de ser afoito dentro de campo e jogar aquele futebol que jogou no primeiro turno. 1h52, ele ensina, aconselha, cuida e protege. Faz de tudo para que não nos falte nada. E pode até parecer durão, mas basta um carinho para ele se derreter todinho, né, gente? Obrigado pela importância e presença em nossas vidas. Uma homenagem do Grupo Moreira a todos os papais goianos. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. 1h52, debate das ceras, oferecimento, Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Belcar Veículos, boa de negócio. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo na capital. GP Car Centro Automotivo, Avenida TB3, Jardim América, 3515-7004 e Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. portasdeaçogoiás.com.br. Chama no zap 629-9405-9139. Portas de Aço Goiás. Gente, deixa o like. Cadê o like? A gente não bateu nem 200. Torcida Esmeraldina é Bloco do Goiás. Apeca like no canal do YouTube, vai. Participe com a gente. Alô, Marcos Aurélio Gonçalves. Se o Goiás não for campeão desta fraca Série B, será uma vergonha. Não tem nenhum time considerado grande do nosso futebol. Marcos Aurélio, não tem vergonha nenhuma, cara. O Goiás permanece como favorito, mas você tem um Coritiba, você tem um Atlético Paranaense, você tem outras equipes grandes também no contexto da competição. O Goiás é favorito? É. Mas caso aconteça uma tragédia do Goiás não levantar a taça e chegar à Série A mesmo assim, vida que segue, cara, e vamos juntos. A gente quer a taça aqui por conta da Copa do Brasil. E tão somente por isso, porque campeonato de Série B o Goiás já tem 2 taças, né? Então, não seria a primeira conquista. O Goiás já é um time acostumado em levantar taças de Série B, um dos maiores campeões da competição. Ô Tim, eu ouvi aqui no comentário do Matheus Carvalho e também no comentário do Danilo Dias a palavra tranquilidade para jogar. Você tem sentido o Goiás pouco tranquilo, afoito? Por que isso está acontecendo, Tim? Porque a campanha é maravilhosa. Você tem percebido isso? Tenho. E essa palavra que você falou por último, o Matheus também citou, da questão de ser um time afoito, tem acontecido isso. Se a gente pegar os últimos jogos, principalmente do Goiás, quando ele tropeçou em casa, o jogo contra o Remo, foi um time muito afoito. Ele foi de qualquer forma pra cima do Remo e deu a margem ali quando o Pedrinho tem o erro de ter aquele buraco defensivo. Esses buracos defensivos não podem ter amanhã, diante da equipe do Operário. Até por isso eu imagino que essa provável escalação do Mancini, se ele voltar o Marcão, principalmente no lugar do Gonzalo, o Marcão tem mais velocidade, é um jogador mais ágil, mais rápido, e precisa de um jogador assim pra cobrir ali as descidas do Moraes. Moraes é um jogador muito agressivo, né? Ele ataca muito bem, ele desce pro apoio com muita qualidade, fez gol no último jogo diante da equipe do Amazonas, então precisa de ter uma cobertura melhor, com mais velocidade. Então, por mim, eu vejo que ele tá voltando o Marcão no time, voltando o Gava, fazendo um meio campo que mais deu certo nesse Campeonato Brasileiro até agora, que é Marcão, Juninho e Gava. Eu vejo que isso tem pesado. Agora tem essa situação, fica um ataque com mais mobilidade, né? O Rato é um jogador que consegue jogar pelo lado, mas se precisar ele tem uma movimentação diferente da do Jajá. Se ele escalar realmente o Rato, ele é aberto pelo lado. O Jajá é mais aquele
aquele ponta mesmo, joga só mais aberto. O Rato não, o Rato ele tem condições de vir por dentro, de jogar próximo do Anselmo Ramon, e eu espero ver ele fazendo isso caso ele esteja em campo, jogando, aproximando mais do Anselmo Ramon, e o Pedrinho sendo esse jogador de intensidade, no 1 contra 1. O Goiás é mais time, Thiago. Pra mim, quando você vê a rodada toda, essa 21ª rodada, são jogos muito equilibrados. E o Goiás diante do Operário, mesmo é bom lembrar, o Operário nos 5 últimos jogos ele não perdeu. São 3 empates, um desses empates contra o Vila no Oba e 2 derrotas. Uma dessas derrotas em cima do Atlético Goianiense. Mas eu vejo o Goiás mais time, jogando em casa, é o líder, pegando o 10º colocado, buscando a liderança ali, distanciar ainda mais do 5º colocado, tentando tirar adiantar uma diferença aí também do 2º, que é o caso do Curitiba. Então ele não pode ser afoito, ele não pode ser precipitado. Tem que jogar com intensidade, tem que ser um time realmente agressivo, né? Tem que ter essa inteligência. Ele tem 90, 100 minutos ali pra vencer o jogo. Então não adianta querer ir de qualquer jeito pra matar o jogo, querer matar nos 5 minutos iniciais, 10 minutos. Tudo bem, se fizer o gol, ótimo. Mas você tem que ter essa agressividade, essa intensidade, mas com organização. Não pode, repito, deixar os buracos que deixou no jogo contra o Amazonas no primeiro tempo, no próprio segundo tempo ali, os buracos que teve no meio da zaga quando o Amazonas chegou no gol. No jogo contra o Remo, lembra o gol do Pedro Rocha, o primeiro gol lá do Remo, do jeito que foi? Perdeu uma bola, o sistema defensivo estava todo desmontado, a bola encaixou ali pro Pedro Rocha e saiu cara a cara com o Tadeu. Então essa organização, esse equilíbrio entre intensidade, agressividade com a organização, ele tem que ter o jogo todo. Repito, são 90, 100 minutos para ele vencer o jogo. É mais time, para mim vai vencer, é favorito, mas tem que ter essa organização. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, venha para a nossa Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. 1h57 da tarde, debate das feras até as 3 da tarde. Oferecimento da Nove Restaurante. A comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Nisa Seminovos, acesse agora e conheça nisaseminovos.com.br. E também, meus amigos do Brasil, Auto Via Motors. Atenção, gente, semana que vem, grande inauguração da maior e melhor loja da região do Parque Amazônia. Você que tá ligado, vem aí a nova loja da Autovia Motors, quase tudo pronto. 11 anos de tradição no mercado goiano. Nova estrutura maravilhosa, loja climatizada, espaçosa e com os melhores profissionais e opções para você realizar os seus sonhos. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Semana que vem, mega inauguração para você. Enquanto isso, tem a loja no Passeio das Águas, tá? Dá uma chegada lá final de semana, tem opções espetaculares pro melhor ouvinte do Brasil na Autovia Motors. 1h58. Thiago, é só a gente tem que estar aqui dando favoritismo ao Goiás, que o Goiás tem que ser propositivo, tem que ter essa tranquilidade, mas só que nós temos que lembrar que do outro lado tem um time que nas mãos do Alex virou outro. O Operário antes, nos 12 jogos da Série B, sofreu 16 gols. No recorte da primeira até a 12ª rodada, com o treinador que lá estava. Sofreu 16 gols em 12 jogos. Nos últimos 8 jogos, o time do Alex sofreu apenas 4. Então o ponto forte dele recuperar esse sistema defensivo vem sendo evidenciado ao longo desses jogos. O time tomou 4 gols nos últimos 8, são 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 times conseguiram bater a equipe do Operário desse Alex de Souza. E o destaque mesmo foi para a vitória que ele conseguiu em cima do Criciúma, venceu também o próprio Grêmio Novo Horizontino. Olha, cuidado, e sem contar que bateu de 3, né, no Atlético. 3-0. 3-0, se eu não me engano. E daí? Ué, e daí, meu amigo, cuidado. Cuidado. Daí? Cuidado, Thiago. Você falou 10 minutos do Operário, eu tô perguntando pra você. E daí? E daí que o Alex arrumou o sistema defensivo, os números nos 8 jogos sofreu 4 gols, vai vir um time aí e daí? Perigoso. Ai, cuidado, Série B, Thiago, Série B. Amigo, o Goiás é líder da competição. Então, o Goiás, é claro que ele tem que estudar aqui o time do Operário, mas me ajuda, né, Danilo? Se o Goiás tiver medo do Operário em casa, aí passa. Não. Passa amanhã, passa depois de amanhã, passa quarta-feira. Você é um piadista, Danilo. Não disse que ele o Goiás, com toda a melhora do Operário, ele tem que pegar o Operário amanhã e bater. Vencer a partida, até pra acabar com esse negócio de oscilação. O Atlético Goiás tem obrigação da vitória. Goiás e Atlético nesse momento não sentam na mesma mesa de pit dog da Série B. Cuidado que o time do Goiás é muito mais time que o Atlético. Qual que é a diferença de pontos dos dois aí? Concordo. Qual que é a distância? 38 pra 25? 30. Pois é, então como que você tá comparando o time do Atlético com o time do Goiás? Não tem comparação nesse momento não, amigo. O Novo Horizontino perdeu pro Operário também, cuidado. O Goiás é mais time que o Novo Horizontino. Desde que esse Alex chegou, o time mudou, Thiago. O time mudou. 8 jogos, sofreu
sofreu 4 gols, poucos Não, eu te times perguntei, tão daí conseguindo. você não respondeu. Não, e daí que eu penso que o Goiás vai ter que ser propositivo, vai ter que ter tranquilidade pra jogar, não ser afoito, vai encontrar sérias dificuldades, mas eu vejo o Goiás pode ter possibilidade de vencer esse jogo sim. E sim, tem que vencer 3 jogos que somou uma derrota pro Grêmio do Horizontino, empatou o Clube do Remo e agora contra o Amazonas, tem que voltar a sorrir, voltar a ter aquele momento bom dentro da Série B, passar da casa dos 40, isso tudo a gente sabe, tem mais time que o Operário, tem sim senhor, prova disso são os números, porém, o Operário que eu trouxe aqui é só pra gente ter uma atenção que o Alex tá fazendo com esse time. Ele evoluiu, não é o mesmo Operário do início da competição. Cuidado. Cuidado, né? Cuidado. Muito bom. Jogo difícil, você sabia, né? É pedreira? Pro Operário. É? Jogo muito difícil pro Operário. Pega o líder, melhor equipe da competição, time que vem com peso de 3 partidas sem vitória, joga na casa do Goiás, estádio lotado. Amigo, é só uma tragédia, viu? Só uma tragédia amanhã. Respeito muito o Operário, mas o Goiás tem obrigação total da vitória. Tá doido aí? Obrigação total da vitória. Ou eu tô falando groselha aqui, Matheus Carvalho? Não é possível, ué. Não, sim. Tô falando besteira? Nos momentos em que o Goiás empatou, ele empatou para si próprio. Não foi pela qualidade dos seus adversários. Foi pelo nervosismo, foi por uma estratégia errada, foi por um fator de mudança no segundo tempo equivocada, em cima desses fatores. E aí eu até coloco que essa média, vou nem colocar uma grande oscilação, é a média oscilação que o Goiás tem passado, porque tem muito mais empates, ela precisa ser corrigida, né? E é como eu falei, o time ele tem qualidade, tem um elenco muito grande para você mudar a característica de jogo. Mas para mim o fator principal, e eu bato muito nessa tecla, é ter a paciência. Os jogos que o Goiás não ganhou, foi um time muito nervoso dentro de campo. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com os senhores. E o Matheus falou um negócio aqui pra mim, Tim, que é fundamental, em nome do Hospital do Coração de Goiás. Cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Cobiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Tecar Conda, pense bem, vá de Tecar Conda. Casa do Marceneiro, todo mês. Uma oferta melhor que a outra para você. Show de ofertas. Tudo que você precisa em marcenaria. E também Safra Irrigação. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Venha para a Safra Irrigação, Televendas 623928-4020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Deixa o like, hein, gente? Mais um minutinho só de bloco do Goiás. Eu preciso do like esmeraldino pra gente fazer os sorteios da sexta-feira. Ô, Tim, não precisa dessa pressa toda, cara. O Goiás, Matheus matou a pau. Esses últimos pontos que o Goiás perdeu aí, eu vi muito mais erro do Goiás do que mérito do adversário. Contra o Amazonas, o Goiás jogou bem? Não jogou bem. Mas se o Tadeu não perde o pênalti, o Goiás teria vencido a partida, ok? Primeiro tempo a tendência foi teria bem superior, né? A tendência seria de vitória, porque o Goiás jogou mais no primeiro tempo. Sim. Contra o Remo, se o Goiás aproveita as oportunidades do começo da partida e se o Tadeu não faz gracinha e perde o pênalti, o Goiás teria vencido o Remo também. Ou eu tô mentindo aqui? Não, teve muitas oportunidades. Então, assim, mesmo quando o Na Goiás verdade, não joga bem, ele tem criado oportunidades para vencer os jogos. Os adversários têm jogado muito em cima dos erros do Goiás, né? Se você pegar o gol do Remo, foi assim, foi um erro que começou lá na parte ofensiva, quando o Pedrinho perde a bola ali, numa área perigosa, o sistema defensivo tá todo desarrumado, e aí tem o passe, a qualidade também do jogador do Remo para achar o Pedro Rocha para fazer o gol. Mas, e principalmente, quando você sai perdendo, e a gente tem visto isso em alguns momentos do Goiás, o Mancini ele tem que mudar. Quanto mais o tempo passa e você tá perdendo, foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o CRB, foi assim contra o Remo, o Mancini ele tem que mudar seu esquema, e aí ele tem que ser muito mais ousado, tem que abrir mais, correr mais riscos, e esse correr risco, às vezes dá certo. Contra o Remo, correu muito risco no segundo tempo. O Remo teve várias oportunidades ali para matar o jogo, não matou, no final ainda conseguiu o empate ali com o gol do Anselmo Ramon. Então teve o mérito de ter que correr o risco. Agora, quando o jogo tá 0-0, início do jogo, você não precisa de ser afoito assim, você não precisa de correr esses riscos. Isso que a gente tá falando. Eu espero ver um Goiás amanhã agressivo, com intensidade, mas acima de tudo, bem posicionado, para não dar a esses erros, não cometer erros para que acaba beneficiando do seu adversário. Então eu espero ver esse time encaixado dentro de campo. Porque você vai ter tempo, vai criar a jogada, você pode ter certeza que o Goiás vai criar oportunidades para fazer os gols ali, e quanto mais você consegue estar à frente, ou pelo menos carregar, mesmo que seja um 0-0, ali até o início do segundo tempo, deixa para desesperar, deixa para fazer essas atitudes assim de ser mais, de correr mais risco, se tiver dando errado lá no final do jogo. Então assim, a gente espera ver isso do Goiás, um time mais tranquilo já no primeiro tempo, com intensidade e agressividade, mas sem dar buraco, sem deixar espaço para
adversário. 12:05, debate das eras, oferecimento Vedacil de Goiás para todo o Brasil, seu distribuidor Gates. Comiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. 3255-4040. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Irmão Soares, vem que tem. Sabe do que eu tenho saudade, Thiago? Não sei, mas fico sabendo agora. De quando teve jogos do Goiás no primeiro turno, e aí o comentarista falava: Goiás não jogou bem, mas ganhou. Não foi um bom primeiro tempo, mas conseguiu o gol no final do primeiro tempo. Letal, né? É isso que precisa. Perfeita colocação. Futebol é resultado, gente. Não, e o que o Matheus Futebol falou, é resultado. contra o Botafogo de Beirão foi assim, né? Não tava indo Cara, bem. foram vários jogos. Anselmo Ramon, O que eu mais escutava... Contra o Amazonas aqui na estreia. O que eu mais escutava era comentaristas falando: Xaxá! Não foi bem, não! Mas fez o gol, é o que importa! Mas o Thiago, você é um brincalhão também, né, Que Thiago? canalhas. Você viu o que você falou antes do Tinho? O Maestro deitou Que? você. O quê? Você falou que o Goiás deixou ponto contra o Remo se o Tadeu tivesse feito o gol. Moço, o segundo tempo era ter sido uns 4-1 pro clube do Remo. Pelo amor de Deus, Não. Danilo. O Remo não saiu do meio de campo nos 25 primeiros minutos da partida. Tá bom, e tava Depois quanto que o jogo? Goiás bagunçou, tava, acho que 1-0 já, né? Ah, tá. O Remo não saiu. O Remo teve uma chance no primeiro tempo, ele fez o gol. Beleza, letal. Só. E no segundo tempo Só. era pra ter sido 4. O Goiás tem que estar, Moço, graças pelo a amor de Deus, ter Deus. achado aquele gol. Ah, Tá bom, pelo não. amor de Deus, me ajuda. Para Você com não isso. viu o jogo, então. O jogo do Remo. Muda pra Belém. Remo e Ferroviária era pro Ferroviária ter É. 4 também. Time do 5, Remo, 6, time 7. do Remo, meu Mas amigo. o Remo Eu já falei contra aqui. o Goiás, pelo amor de Deus. Leão era pra ter feito paraguaio. uns 4 no Goiás. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias reluzentes a bailar. É a música do Remo, você sabia disso, né? Não, beleza. eu tô É a falando música só do Remo. Que ele teve chance de fazer uns 4 no Goiás e não fez. Tá bom então.